Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional e hoje leremos o capítulo 15 da carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo número 15. E hoje vamos falar um pouquinho da ressurreição, porque havia na igreja de Corinto muitas discussões acerca da ressurreição, porque um grupo não acreditavam na ressurreição. E mesmo assim, eles acreditavam em Cristo, mas eles não acreditavam na ressurreição. Aí Paulo contestou com eles: eu não estou entendendo. Nós pregamos para vocês que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vocês creram em Cristo e agora vocês começam a dizer que não existe ressurreição. Eu gostaria de entender o ponto de vista de vocês. E aí Paulo faz esse capítulo que é uma explicação, algumas perguntas também, inclusive eles batizavam pessoas, era costume da cidade, né? Batizar pessoas em nome de alguém que morreu. E aí Paulo diz: mas não entendo, vocês dizem que não existe ressurreição, então por que vocês batizam pessoas no nome de quem já morreu, segundo a tradição e o costume de vocês? Então, foi um capítulo bastante cheio de perguntas e vai nos ajudar, porque também no finalzinho aqui nós vamos entender algumas coisas relacionadas à nossa ressurreição, à vida que nós temos que ter com Deus, a nossa caminhada com Deus e o nosso esforço diário para seguir a Cristo, tá bom? Vamos então à nossa leitura de hoje. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo e se retiverdes, tal como vos anunciado, se é que crestes, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi do Senhor Jesus, tá? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois todos os apóstolos. E por derradeiro, ele apareceu também a mim, como nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Ainda antes trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Tá? Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição, tá? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação também é vã e a vossa fé também é vã. Assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de que Deus ressuscitou a Jesus, o qual também, se de fato Deus não ressuscitou e se a ressurreição não existe, como é que nós pregamos que Deus ressuscitou a Jesus? Aí o verso 15, assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no pecado. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis. Mas
de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui começa Paulo fazendo a afirmação. Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos primeiros que morreram. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, tá? Todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Aí Jesus entrega de volta o reino para Deus, mas ele terá já destruído todo o império, toda a força do mal, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído, diz o versículo, será a morte. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está, se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Paulo está dizendo, olha, claro que Deus, todas as coisas se sujeitou a Jesus, mas não a Deus, porque Deus é o Senhor de tudo, tá? E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? E por que se batizam eles então pelos mortos? Havia um costume lá em Corinto das pessoas fazerem batismo pelos mortos. Eu não sei se seria mais ou menos como a missa de sétimo dia hoje, ou qual seria a característica desse batismo que eles faziam em nome de alguém que havia morrido. Não era uma prática na igreja, essa prática não era na igreja, tá? Era uma prática pagã, até porque a Bíblia é contra, né? Se comunicar com os mortos, a Bíblia condena. Então Paulo está dizendo, vocês não têm uma cultura de fazer batismo em nome dos mortos? Então, como é que vocês estão dizendo que os mortos não existem ou que não irão ressuscitar? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, que por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combatia em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aí Paulo está dizendo, lá em Éfeso ele teve uma grande luta porque em Éfeso também essa doutrina era muito grande, muito forte. Os saduceus acreditavam, não tem ressurreição não. A vida é aqui, come e bebe aqui, porque morreu, acabou. Aí Paulo, pregando contra isso, essa doutrina, tentou entrar na igreja, mas Paulo combateu com eles, os chamou de bestas, né? Combatendo com eles para tirar essa doutrina da igreja. Aí Paulo está dizendo, e aí, se vocês estão dizendo que não tem ressurreição, então tudo que eu fiz foi em vão, tá? Aí ele diz assim, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa, vigie, porque essas pessoas que não têm conhecimento de Deus, elas começam a trazer coisas para vocês, costumes errados, e vocês acabam aceitando isso, vai contaminar a fé de vocês. Mas alguém dirá, como ressuscitarão dos mortos? E com que corpo virão? Tá? Como assim? Vai ressuscitar? Qual será o corpo que a pessoa virá? Aí Paulo explica, insensatos. Oh, meus irmãos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra as carnes dos animais, outra as carnes dos peixes ou aves. Há corpos celestes, terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente da outra, vocês não estão entendendo.
tá? Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se no corpo corruptível, em corrupção, e ressuscitará num corpo de incorrupção. Enquanto eu estou aqui nesse corpo corruptível, eu tenho que continuar crendo em Cristo, semeando em Cristo, vivendo para Cristo, mesmo nesse corpo pecador que eu tenho. Porque assim, vivendo nesse corpo, lutando com esse corpo, eu vou conseguir depois, receber um corpo glorificado, um corpo totalmente diferente desse corpo que eu tenho aqui na terra. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em vigor. O importante é você estar semeando. O que você está fazendo pela sua salvação? Sua vida espiritual não pode morrer. Você tem que estar cada dia renovando a sua fé, renovando a sua alma, renovando o seu espírito, as suas forças na presença de Deus. Semeia-se no corpo natural e ressuscitará no corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Tá? Então vamos trabalhar nesse corpo? Vamos? Amém. Assim está escrito. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Há uma diferença, alma vivente e espírito vivificante. O espírito é que dá vida. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. Isso quer dizer que Adão não teve como dar vida eterna. Mas o Cristo Jesus, ele pode dar vida eterna porque ele foi feito espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem da terra é terreno. O primeiro homem da terra é terreno, que é Adão. O segundo homem é o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são os terrenos. Qual o celestial? Tais são os celestiais. Por isso que nós temos que entregar nossa vida a Cristo, porque aí, nós sendo terreno, seremos transformados no espiritual, por causa de Cristo, que é espiritual. E assim, trouxemos a imagem do terreno, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, veja bem, a carne e o sangue, cuidado para você não obedecer apenas a carne e o sangue, porque não é a carne e o sangue que vão herdar o reino dos céus. Tá? Nós temos que, nesse corpo, carne e sangue, lutar para fazer a vontade do nosso Deus. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se nós não morrermos, quando Jesus voltar, nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, tá? Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Marca esse versículo 52, que ele é interessante para você saber como é que vai acontecer. A trombeta vai tocar quando Jesus voltar, ok? Vamos imaginar que muitos já morreram em Cristo, não é verdade? Ok. Aí, vamos imaginar que nós estejamos vivos, ok? Então, como é que vai acontecer? A trombeta vai tocar no abrir e fechar de olhos. Abre e fecha os olhos. Isso. No abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar, ok? A trombeta vai tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Depois nós seremos transformados. Nós estando vivos, nós seremos transformados para subir e encontrar com o Senhor. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista do incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É a lei que trabalha para fazer as pessoas pecar. Infelizmente, porque você, sabendo a lei, as proibições da lei, dá mais vontade de você fazer aquilo que não pode fazer.
mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Paulo, então, finaliza a carta, o capítulo, dizendo assim: irmãos, sejam firmes, tá? Qual que é a palavra de todo esse capítulo 15, 58 versículos? Qual foi a palavra para nós? Última aqui, Paulo terminando, dizendo para nós assim, ó: irmãos, sejam firmes, sabendo que o vosso trabalho terá uma recompensa, tá? Sejam firmes, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho terá uma recompensa. Não é em vão o que vocês estão fazendo, tá? Continue fazendo, continue lutando, tá? Não entre em discussões, tá? Hoje você pega, nós estamos vivendo guerra em Israel e etc. Então, as pessoas, é normal, as pessoas vêm com várias palavras: ó, irmão, vai acontecer isso, aquilo outro, Deus falou, Deus... Não vai por esse caminho, não. Fica firme na leitura da Bíblia conosco, acompanhando cada dia, fazendo a leitura, olhando para o que Deus está ensinando, olhando para o que Deus está falando, devagar, e vamos crescendo. E aqui Paulo está dizendo: vamos ser firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Santo de Israel, por mais um dia. Finalizando aqui mais uma leitura. Estamos quase chegando ao final. Estamos já no último capítulo, agora amanhã, último capítulo da carta que Paulo escreveu. Essa primeira carta, depois nós vamos à segunda carta. E aqui, por enquanto, Pai, nós estamos vendo a luta que Paulo teve com os irmãos de Corinto para fazer os irmãos acreditar naquilo que o Senhor mandou Paulo falar. Eu sei que algumas pessoas ainda têm muita dificuldade de crer, de aceitar, de se entregar, de viver aquilo que o Senhor tem ensinado para nós. Mas, Pai querido e amado, eu te peço, nos ajude, nos dê a tua mão, Senhor. Estenda tuas misericórdias sobre nós, teu amor, teu carinho, tua graça, tua força. Pai santo e querido, eu entrego nas mãos do Senhor a vida de todas as pessoas que oram conosco agora. Que o divino poder de Deus esteja com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Para a honra e glória de Deus. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém. Amanhã nós voltaremos com mais um capítulo da Bíblia, capítulo 16, último capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Desejo que você tenha um ótimo domingo, que você aproveite o seu domingo da melhor maneira possível, mas não esqueça, está sempre firme e abundante na obra do Senhor, fazendo sempre a vontade de Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.